Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Meus queridos telespectadores do programa Evangelho Diário, saúdo cada um de vocês com grande carinho nesse sábado, dia 23 de novembro de 2019, e quero convidar-lhes a ouvirmos o Evangelho com bastante atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhes perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem deixar filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 fizeram. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 se estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, que negam a ressurreição: nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o tema da ressurreição, ele aparece com muita frequência no Evangelho, sobretudo se a gente pensa que o ponto final do Evangelho, dos 4 Evangelhos, é a ressurreição de Jesus. Portanto, sobre a ressurreição, a partir desse texto, eu gostaria de dizer o seguinte: a ressurreição, ela não é algo que pode ser compreendido por esquemas humanos. Ressurreição é um dado de fé que nós acreditamos e aderimos por causa do testemunho bíblico e da vida relatada de Jesus. Por isso, nós não podemos querer enquadrar em esquemas humanos o que é realidade divina. A ressurreição é um desses elementos que não se enquadra no entendimento humano. Nós apenas aderimos a isso de coração. É claro que não se trata de algo ingênuo, porque não é à toa que a Bíblia tem uma tradição, o Novo Testamento tem uma tradição de 2000 anos a nos falar sobre a ressurreição. Não é à toa que tantos santos, homens e mulheres sábios, creram na ressurreição, e ela faz sentido para a nossa vida. Então se trata de um gesto de fé, não cego, mas confiante nos elementos bíblicos e no testemunho da igreja. Não queiramos enquadrar no nosso esquema mental, sobretudo hoje nesse mundo secularizado, em que a voz da Bíblia ou a voz da igreja não são ouvidas, para dar muitos ouvidos, às vezes, em interpretações secularistas, interpretações reduzidas da realidade. Então, não é à toa que nós temos um testemunho bíblico de mais de 2000 anos, e não é à toa que perpassa na nossa história a crença na ressurreição. Purifiquemos, então, e nos amadureçamos em relação a isso, e que a fé na ressurreição seja algo que ilumina a vida. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes?